galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, para o bem de todos e a felicidade da nação, o dia de ontem foi marcado por escândalos, obviamente, envolvendo a turminha do Lula. Tivemos desdobramentos do caso do Lema, tivemos muita confusão envolvendo o uso de um avião da FAB pela Aniele Franco, mas quem realmente roubou a cena foram as suas assessoras e vamos falar sobre isso. Além disso tudo, tivemos um novo escândalo que vai nos levar de volta a 2022 e esse promete dar uma dor de cabeça pro Lula, vocês vão entender. Ainda teve o Haddad falando absurdos, eu não sei nem como descrever o que o Haddad falou sobre o CAD, sobre os empresários. Quero falar rapidamente sobre o Flávio Dino para depois, aí sim, falarmos dele. Jair Messias Bolsonaro, algumas coisinhas bem interessantes e vamos falar também de eleições não de 22, mas de 2018. Serão algumas notas interessantes, na verdade isso é uma nota interessante que vai nos levar a algumas notas interessantes de 2018 que eu acho que são essenciais para o momento atual que nós vivemos, para depois falarmos sobre o Haddad, Marina, Lula, o que eles andaram fazendo nas últimas horas, alguns encontros, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. Só confusão, né? Não precisa adiantar, a Agenda Verde segue a mil no desgoverno e se der tempo, no final, ainda tem mais algumas coisinhas, mais algumas notas, mas eu acho que vai ficar para amanhã. Mas vamos lá, vamos que tem muita coisa, né? O primeiro tema aqui, acho que é o mais longo de todos, eu quis começar, assim como o vídeo de ontem, já falando do nosso glorioso Lema. O Estadão soltou algumas notas ontem e isso é um ponto, olha só. A Globo tá calada. Folha de São Paulo, calada. Metrópolis, também não vi nada. Veja, menos ainda. Pessoal, se nenhum dos grupos, assim, ainda que tivesse saído nota na Veja, ainda que tivesse saído até editorial na Folha de São Paulo, tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que ter um certo termômetro, que é o seguinte, a gente vai falar do caso da Aniele Franco, até já falei agora. Teve muita repercussão o caso da Aniele Franco, mas, gente, o caso do Lema pouco foi comentado. E eu acho que devia existir uma certa regra, que é o seguinte, se a Globo está abafando, é porque este caso é crucial. Ele não pode ficar em segundo plano. Tem que estar aí, tem que estar sendo divulgado. Até porque a gente está falando de uma ONG que pode estar aí num conselho, que pode estar tomando decisões que envolvam 6,6 bilhões de reais. Eu acho que não é pouca coisa. Mas vamos lá. Você vê aqui o Estadão comentando, né? Acordo do MEC com ONG ligada a grupo de Lema expõe divórcio entre discurso e prática no governo. Essa nota aqui, na verdade, se debruça falando o seguinte, pô, o Lula apareceu outro dia falando poucas e boas do Lema, falando da questão da Americanas, que é um absurdo, e enquanto o Lula fala isso é o discurso, qual é a prática? A prática é que o Lula e o Lema estão cada dia mais próximos um do outro. Só que aí o Estadão foi além, né? Essa aqui é muito interessante. Inclusive, essa nota mostra que o Estadão foi atrás de uma pessoa em específico para questionar. Você tem uma coisa para comentar sobre isso? E ficou calada. Vocês vão saber quem é e vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas vejam só. Influência do grupo Lema no MEC constrange aliados do governo Lula. Atuação de um grupo ligado ao Lema, na Educação Federal, revelada pelo Estadão, causou constrangimento em aliados do governo Lula no Congresso, que, sob reserva, manifestaram a coluna desconforto com a notícia. Somente o líder do PT na Câmara, o Zeca Dirceu, saiu em defesa do Palácio do Planalto. Isso daqui deveria estar soando um alerta na cabeça de todas as pessoas. Nenhum influenciador petista falou nada. O gado do PT está em silêncio. Por quê? Porque é indefensável. É indefensável, não tem como defender. O PT chegou arrotando, né, seu discurso que faz, que acontece. Os grandes jornalistas de esquerda, principalmente esses comentaristas que bateram nas Americanas, ó, estão caladinhos, pessoal. Será que realmente o caso do dia de ontem foi a Aniele? O caso do avião da FAB? Será que esse é o caso crucial que deveria estar sendo assim, né, questionado pelas pessoas, inclusive uma atuação mais intensa por parte dos deputados? Ninguém da esquerda conseguiu defender, ninguém, absolutamente ninguém. Eles ignoraram por completo. Como mostrou o Estadão, a Mega Edu, ONG,
MegaEdu, ONG financiada pelo Lema, opina sobre conexão de escolas públicas à internet. Também participa do Conselho do Ministério das Comunicações, que define parte dos cerca de 6,6 bilhões de reais que são destinados para a conectividade de estudantes. Aí o Estadão jogou, e jogou direito. Procurada a equipe de Tablet do Amaral, a menina dos olhos de ouro do Lema, que também, além de ser a queridinha do Lema, ela ela preside a Frente Parlamentar Mista da Educação, afirmou que a parlamentar não comentaria. Cadê os deputados de direita fazer o mutirão? Tabata, fala do Lema, Tabata. Tabata tá desaparecida em relação ao Lema desde janeiro, quando eclodiu o escândalo das Americanas. A deputada participou antes de ser eleita de um dos programas da Fundação Lehman quando se formou em Harvard. É por isso que a Tabata está calada? E ela, vejam só, preside a Frente Parlamentar Mista da Educação. Outros parlamentares governistas da Frente da Educação também preferiram não comentar, como Duda Salabert. Inclusive quer disputar, né? A prefeitura de Belo Horizonte. Será que aqui não tá o ponto de jogar na cara, de esfregar, inclusive joga a Globo no meio? A Globo tem que comentar alguma coisa? Gente, é 6,6 bilhões. Em fevereiro, Lula criticou o Lema no caso das Americanas, o empresário um dos maiores acionistas da companhia que entrou em recuperação judicial após o escândalo contábil vir à tona em janeiro. Mas vamos lá. Antes de falar sobre o caso da Aniele, esse foi o novo escândalo. Quase deu tempo de entrar no vídeo hoje, mas eu não via tempo. Saiu às 6h50 da manhã. Raiando o sol, lá vem a turma do bastidor com a matéria exclusiva aqui. Não é só no Disse-me-Disse. Eles apresentam conversas de WhatsApp, alguns prints, algumas assinaturas, né, em documentos. E a gente vai falar sobre isso. A agência oculta da campanha de Lula. Documentos obtidos pelo bastidor revelam que a campanha presidencial de Lula em 2022 omitiu da Corte Eleitoral serviços prestados ao candidato petista por uma agência de comunicação. Profissionais contratados pela agência Apollo Marketing Digital de Niterói, no Rio de Janeiro, trabalharam na estrutura oficial da campanha de Lula, mas essa participação não consta na prestação de contas do candidato ao TSE. A omissão caracteriza, em tese, segundo a turma do bastidor, o Alisson Matos, em tese, crime eleitoral. Não sou eu que estou falando, é o jornalista. Só estou aqui repercutindo a notícia. Tem que falar assim, né? Porque os petistas tá demais, os petistas estão nervosos. No final do ano passado, 2 desses profissionais, um redator e um designer gráfico, moveram ações trabalhistas em Brasília contra Clarice Melo Chaurel de Oliveira, proprietária da agência e o Diretório Nacional do PT. Dizem que foram dispensados sem justa causa após o segundo turno. Afirmam que a Apollo Marketing Digital e o Partido dos Trabalhadores feriram seus direitos trabalhistas ao contratá-los sem carteira assinada. Eu não acredito. O Lula é um grande defensor da carteira assinada para os trabalhadores de aplicativo. O Lula quer regulamentar o Uber e o PT contrata pessoas sem carteira assinada. Não acredito. Isso jamais. Não, no PT contrata, né? O PT contratou uma agência, que essa agência contratou pessoas sem carteira assinada. Lula, faça alguma coisa, Lula. Argumentam que suas jornadas de trabalho aumentaram substancialmente durante a campanha presidencial. Pedem que a agência e o PT paguem saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego e multa. Os pleitos dos dois somam R$139 mil. Não é pouca coisa. As provas anexadas por ambos nos autos, aos quais a reportagem teve acesso com exclusividade, incluem troca de mensagens pelo WhatsApp e relatórios de prestação de serviços da agência entregues ao PT. Elas não deixam dúvida quanto à participação dos dois na campanha de Lula. Uma fonte que esteve na comunicação do partido confirmou ao bastidor sob reserva que a Apollo Marketing Digital produziu, sem aparecer como responsável, peças para a internet usadas na campanha. Campanha das sombras, o que é que está acontecendo?
A Polo Marketing Digital mantém contrato com o PT desde 2001. Já recebeu do partido cerca de 2,8 milhões de reais. Somente 22, ano da campanha, foram 1 milhão e 200 mil reais. O contrato e os aditivos a ele foram assinados pela presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, como vocês podem ver ali na imagem, canto superior esquerdo, Gleisi Helena Hoffmann, dia 14 de janeiro de 2021. O documento prevê que a Polo Marketing Digital produzirá conteúdo para o site do PT e as redes sociais do partido. Ao contrário de outras empresas que trabalham oficialmente tanto para o partido quanto para a campanha do Lula, a Polo Marketing Digital aparece apenas nas contas do PT. Nenhuma das partes envolvidas explica por que a agência não fechou um contrato específico para a campanha de Lula, nem recebeu formalmente das contas do candidato. Acho que seria muito bacana que essa explicação aparecesse em algum momento. Por quê? Por que não ficou claro? Por que não apareceu? Por quê? O que o PT teria... Não é possível. Deve ser um deslize. O PT não tem nada a esconder. Nas ações trabalhistas, os dois profissionais dizem ter firmado um contrato verbal com Clarice, dona da agência, isso em janeiro de 21, para cuidar de redes sociais do PT e de outra plataforma do partido, a Casa 13. O horário combinado seria das 10 às 18, segunda a sexta, mais um final de semana de plantão por mês. Ambos reclamam que, com o início da campanha, tiveram de trabalhar muito além do horário combinado. Por isso, pedem reconhecimento do vínculo trabalhista, sob o fundamento de que teria havido pejotização de forma fraudulenta. Nos processos, o PT nega qualquer responsabilidade sobre os contratos firmados entre a Polo Marketing Digital e terceiros. Só que, porque o PT está sendo jogado nesse furacão também, né? Uma das razões. O contrato do PT com a agência, com a Polo Marketing Digital, porém, estipula que ela seguirá a legislação trabalhista. E mesmo ciente das ações, o partido não só manteve esse contrato, como aumentou o valor mensal de repasses. Aí fica complicado, né? Aí fica duro. Mas vamos lá. Não faltam evidências da participação dos profissionais na campanha. Em um diálogo de 16 de outubro de 2022, no finalzinho ali do segundo turno, Clarice, dona da agência, encaminha ao redator que move a ação um comunicado distribuído no dia anterior no qual se anuncia uma reunião geral da campanha. De acordo com o texto, caberia à agência Polo a tarefa de produzir todos os cards de gaveta com as possíveis respostas do debate, tanto ao Bolsonaro quanto de ataque e do Lula. Há ainda uma observação em negrito: serão cards sem assinaturas. O debate citado foi realizado pela CNN em 16 de outubro. Aí tá ali a mensagem de WhatsApp, ó. Informe para toda a equipe. Como todos sabem, todos e todas, né? Petista demais. Amanhã é dia de debate, só voltou todos. Hoje teve a reunião geral com a campanha e coube a nós a tarefa de produzir todos os cards de gaveta. Quem está preparando os briefings é o Ed, marqueteiro do Boulos. Olha só, rapaz. Por isso, teremos demandas de criação desde as 10 da manhã. Ficaremos de casa nesse período e iremos para a sede às 6h30. Juan pediu para que mais um membro da equipe estivesse disponível para essa tarefa, totalizando 3 DAS. Amanhã, às 10 da manhã, eu e Khadija começaremos a distribuição das tarefas diretamente aos DAS. Mais informes amanhã de manhã. Último gás, galera. Beijo e bom sábado à noite. Isso aí. Em outro diálogo de julho de 2022, Clarice informa ao redator que ele precisa chegar à sede do PT às 9 horas da manhã. A justificativa é que o deputado federal Rui Falcão, que foi coordenador de comunicação da campanha de Lula, iria ao local. Aí tá ali, ó. Valeu. Fulano, aí tirou o nome, né? Amanhã vamos precisar chegar 9 na sede. Rui Falcão vai lá. Beleza. Outro caso que liga a Polo Marketing Digital à campanha está em relatórios apresentados pelo PT ao TSE. Em setembro do ano passado, o tribunal determinou a remoção do domínio www.verdadenarede.com.br e das redes sociais vinculadas ao site que apoiava Lula. O perfil no Twitter está travado, tem lá, né? Esse perfil foi bloqueado diante de uma determinação judicial.
daquele jeito que vocês já devem ter visto. O site não existe mais. E aí, veja só. O pedido para remoção desse site, que o bastidor está falando que teria ligação com essa Polo Marketing Digital, veio da campanha de Bolsonaro, que acusava a coligação petista e Bruna Rosa Alfaia, dona do site, de se passarem por agência de checagem independente para divulgar propaganda eleitoral em prol de Lula em desfavor de Bolsonaro. Bruna Rosa Alfaia é dona da Emboaba Produções, que faturou 3,1 milhões de reais da campanha petista. Notas fiscais apresentadas pela Polo em 2022 e 2021, contudo, mostram que foi a agência quem fez relatórios sobre o Verdade na Rede, e não a Emboaba, que é a responsável legal pelo site. Aí é estranho, né? Tem um dono legal e o relatório é feito por... Não, conter uns relatórios... Mas né? Tá estranho. Não vamos questionar demais, senão vai questionar, deixa o PT meio chateado. Beleza, conteúdos publicados, entendeu? As coisinhas. Especialistas, ouvidos pelo bastidor, afirmam que a omissão nas contas de campanha pode caracterizar abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Outra possibilidade é de recurso não contabilizado ou caixa 2. Se eu não me engano, aquela reunião de Bolsonaro, né, com os embaixadores, eles falam que foi o que abuso de poder político, não sei se foi político ou econômico, ou foi mas tem um negócio desse também, né? É a mesma tese. Só pra falar, viu? Só falando. O artigo 350 do Código Eleitoral prevê reclusão de até 5 anos para quem omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. O bastidor procurou Clarice Melo Chaurel de Oliveira, dona da Polo, por mensagem de texto. Ela disse que o caso está com o departamento jurídico da agência e não iria comentar. A coordenação de comunicação do PT em Brasília e a campanha de Lula também não quiseram se manifestar. O Brasil voltou. O Brasil voltou. É só isso que eu posso falar. Voltou, gente. Voltou com tudo. O Brasil do Disseu, o Brasil do Delúbio, o Brasil do Vacari, o Brasil do Palocci. Esse Brasil gostoso de se viver. Nossa, que todo dia é uma notícia bacana, que anima as pessoas, anima os trabalhadores. Que saudade, né, dessa era. Estamos sendo irônicos, né? Estamos sendo irônicos. Aí, além disso, como falei também, tivemos o escândalo do avião da FAB. Esse foi o que teve a maior repercussão ao longo do dia de ontem. E eu acho que vocês vão entender por quê. Em primeiro lugar, né? O povo ficou vendo aviãozinho pra cá, aviãozinho pra lá, a FAB. Aí junta isso daí que o Lula quer comprar um novo avião pra ele de 400 milhões. O gado petista tá passando aquele pano adoidado. E aí, o Estadão tá doidinho pra impulsionar a terceira via. O Estadão foi dar uma futucada no assunto, foi dar uma pesquisada para saber se tinha alguma justificativa para usar o avião da FAB ou era o governo Lula sendo o governo Lula, né? Ver se o Lula realmente voltou. E a resposta é, o Lula voltou. Porque você vê, ó, Silvio Almeida usa voo comercial para ir a evento que a Aniele foi de avião da FAB. Por que o Silvio Almeida pode ir de voo comercial, mas a Aniele e suas amigas precisam de um avião da FAB? Não faz sentido. Nenhum, zero, não tem justificativa. Mas tá ali, ó. Silvio Almeida e Aniele expuseram diferença na utilização do dinheiro público. Enquanto Silvio foi e voltou de São Paulo em voos comerciais, senhorita Aniele preferiu um bate-volta de aviãozinho da FAB, muito mais luxuoso. E olha só, você vê, nem o Centrão conseguiu aprontar a mesma confusão. O Fufuca acabou de entrar, amigo do Lira, do Ciro Nogueira. Ele também participou. E ele chegou de FAB. Tá, mas qual seria a diferença? Ele não chegou de FAB? O Centrão não tá falando que é um pouco diferente? Mas veja só. A coluna, né, o Fufuca, afirmou que pediu uma aeronave da FAB de última hora porque o seu voo comercial atrasou para decolar e não havia passagem à venda com chegada a tempo de participar da solenidade com os colegas de esplanada. A justificativa foi confirmada pela coluna junto aos registros
das companhias aéreas. Então você ainda vê assim, até o cara do Centrão tava vendo, não, vamos voo comercial. De última hora pediu. E o Estadão foi lá checar pra ver se ele realmente tá falando a verdade, tá metendo um migué. Não, realmente. Vejam só. Vejam só. Então, assim, a esquerda raiz, a Aniele Franco é da turma que o Felipe Neto adora. É a turma que a Marina adora. É a turma mais ideológica da esquerda. Você vê como é que as coisas acontecem, né? Esses são os verdadeiros petistas. Os verdadeiros petistas são um exemplo para esse Brasil. O Brasil voltou. O Brasil de Lula voltou. Aí, aquela história, né? Que a emenda saiu pior do que o soneto. Acho que é assim que o pessoal diz. Ela fez uma thread para tentar se justificar, falando 1001 absurdos, que assim, quem me critica é um antidemocrático. E na thread dela, um dos tweets é esse daqui, ó. Importante reconhecer que práticas de desinformação, manipulação da verdade e a divulgação de notícias falsas configuram violência política de gênero e raça, na tentativa de impedir o nosso trabalho. Não são ataques a este ministério ou a mim, mas ao povo brasileiro. Ou seja, se você critica o que aconteceu ontem, você se enquadra isso daqui, né? Então, possivelmente nas próximas horas, devemos ver a AGU fazendo questionamentos aos críticos. Ele não pode criticar. Não pode criticar, gente. O PT voltou. Foi pra isso daqui que as pessoas apertaram 13. Pelo menos é o que tava todo mundo achando, né? Mas vamos lá. A confusão mesmo do caso da Aniele, eu acho que não tá nem nela, tudo bem que ela ficou lá de esculhambação. Mas a confusão mesmo tá aqui, ó. As assessoras. A galera bem que tava deslumbrada. Não é todo dia que você tem esse prazer, né? Voar no aviãozinho da FAB. Aí você vê. Assessoras de Aniele debocham da CBF em avião da FAB e provocam torcida do São Paulo. Eu achei muito engraçado, né? O Estadão fala que é provocar. Você não vê a provocação. Vou perguntar pra você. Se fosse um bolsonarista, ataque seria pouco. A imprensa sequer utilizaria o termo ataque. Porque é uma coisa assim... Bom, o Gil Diniz já afirmou que vai processar. E eu acho que realmente é passível de processo. Eu vi outras pessoas também falando, inclusive qual é a delegacia que elas vão para mover um processo. Que teve uma fala assim que fugiu completamente da curva e que, por sinal, a nota do Estadão não colocou essa frase. Mas vocês vão ver qual é, né? O Estadão ficou apenas no provoca. O Ministério da Igualdade Racial anunciou nesta segunda que vai abrir investigação para apurar a conduta de assessoras da Aniele a partir de publicações nas redes sociais, de fotos dentro do avião da FAB, né? Imagens no estádio durante o jogo. Em postagens no Instagram, às quais o Estadão teve acesso, as servidoras debocham da CBF, provocam a torcida do São Paulo, abrem a camisa do Flamengo no meio da torcida adversária e ironizam a derrota do time carioca segurando uma pasta com protocolo do governo federal. Uma pasta do governo federal, tu fazendo deboche, piada e voando de aviãozinho da FAB. Rapaz. Aí aqui uma das imagens, ó. Depois da quinta final perdida pelo Flamengo, meu time agora é o Brasil. Aí, velho, 30 segundos de diálogo com a CBF já viraram patriotas, prontas por cancelamento. Turanizando, né? Quem investe a camisa do Brasil são os patriotas, bolsonaristas. Patriotas, pra eles, é piada, é motivo de piada, é motivo de chacota. Esse é o amor que eles têm, né? Os apoiadores do Lula, os lulistas do nosso país. É assim que eles tratam o Brasil. Abre aspas. O Ministério declara que, blá, 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 recebeu informação, um monte de ladainha assim, ó. Que ainda que as postagens tenham sido feitas em momento de descontração fora dos ritos institucionais e de tom informal, o caso será submetido às instâncias internas de investigação para apuração da conduta das servidoras. Já viu que é dar uma passada de pano, né? Vocês acham que isso aqui vai dar alguma coisa? Você quer ver como a memória de vocês é fraca? Em que pé anda aí o caso da Délis Ortiz? Eu tenho certeza que, assim, caso da Délis Ortiz, alguns se lembraram, outros assim, quem é Délis Ortiz? Sabe que caso é esse?
Você lembra quando o Maduro veio aqui em junho? Alguns nem vão lembrar disso. Mas bem, quando o Maduro veio aqui em junho, você lembra que teve uma jornalista que foi agredida? É da Elis Ortiz, da Globo. E aí? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, hein? Nada. Você acha que vai acontecer alguma coisa aqui? Não. Não vai. Juscelino, que voa, Fábio. Um monte de coisa, né? Pra cima e pra baixo. Já teve a confusão das diárias. Tem alguma coisa? Não, nada. Tá aí até hoje no ministério. O ministério dele que a turma do Lema entrou, né? Então, muito mais do que esse caso aqui, zoado, se bem que a assessora, um dos postos, acho que vai dar confusão. Mas acho que o ponto mesmo que tinha que estar apertando na ferida, primeiro é essa última do bastidor e a do Lema. Que a do Lema ainda incomoda o mercado financeiro. Tem que chamar o mercado financeiro, todo mundo aí que tomou um tombo, todo mundo tá sofrendo os impactos das americanas, falar aqui, ó, o governo Lula, vocês não fizeram L, agora aguenta, vai. Chama na comissão, né, a comissão de educação, chama a Tabata, pergunta, e aí, Tabata, vai fazer o quê, minha filha? Tá calada? Tem um conflito de interesse? Você tá calado por quê? Por causa do Lema? Por causa da sua bolsa de estudo, da sua bolsa lá em Harvard? O que é que tá acontecendo, Tabata Amaral? E aí, conta aí a história. A pessoa tem que montar em cima. É uma oportunidade de 1 em 1 milhão. E quando acontece, fica todo mundo falando de avião. Gente, fala, mas o ponto é ali, ó. É o caso do Lema. O Estadão apurou que funcionários do Ministério já tinham alertado outras vezes o alto escalão da pasta a respeito da necessidade de manter a formalidade em agendas relacionadas ao órgão por temer, inclusive, incertezas da CGU. Aqui tem outra, né? Independente da diretoria fascista dos pau no COO, K-O-O, né? Diretoria fascista. Tá vendo aí, né? É assim que a turma do Lula fala nas redes sociais. Mas o que eu disse, o caso mesmo que vai dar confusão, já falaram aí que vai ter processo, é esse aqui, ó. Esse aqui o Estadão não comentou. Isso aqui eu acho que não é provocação. O Metrópolis chama de crítica. Eu acho que crítica tá brando demais. A assessora de Aniele critica torcida branca. Tá ali, ó. Neste domingo, Decoté, que torce para o Flamengo, usou seu perfil no Instagram para postar uma crítica. Torcida São Paulina. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade. Ainda usa linguagem neutra. Essa senhorita tava concedendo uma entrevista aí uns meses atrás para uns zongueiros que tem um escritório brasileiro em Washington. Engraçado, né? Baita coincidência. Eita, e agora? Eu quero ver. O ministério que luta para reduzir o preconceito com esse tipo de postura, a gente sabe que o PT é hipócrita, né? Que os petistas são hipócritas. Os apoiadores do Lula são hipócritas, mas isso daqui tá num patamar que até para eles é assustador. Enfim, aqui eu acho que dá para explorar também bastante. Mas vamos lá. Falando aí, né? Só porque já tá pegando aqui o bonde. Esse daqui foi um assunto que gerou um certo desgaste com o Lula, lá perante a esquerda. Só para comentar rápido, ontem ele deixou bem claro. Não vai escolher o próximo Supremo com critérios ligados à diversidade. Acabou. Vai escolher alguém que, segundo ele, vai ser melhor pro Brasil, né? Leia-se, melhor para ele. Melhor pro Lula, pros interesses do Lula e do PT. É isso que tá acontecendo. E aí, vejam só. Antes de mostrar para vocês o que o Haddad disse, o Brasil voltou, gente. Voltamos pra era que o Brasil entrou em recessão. A era que o Brasil quebrou. Quebrou quando não tava acontecendo nada. Não é tipo assim, teve a pandemia, o mundo todo tá sofrendo. Não, era Dilma. Investimento direto no Brasil tem pior agosto desde 2020. 2020, a pandemia, então não conta. Mas quando você olha, né, a trajetória histórica, agosto de 2023, 4,3 bilhões. A última vez que teve um agosto tão fraco, esquecendo 2020, foi em 2015. Voltamos para a era Dilma. Só que 2015, 4,3 bilhões em valores da época, era muito mais do que hoje, né? Porque tem inflação no meio do percurso. Tem inflação. Então, assim, se você considera a inflação, tivemos um agosto pior do que na era Dilma. O Brasil voltou, né? O Brasil do Lula quebrou.
A única certeza que tem é que o Brasil quebrou. E aí, para conseguir pelo menos tentar fechar as contas, o PT tá se fiando no CARF. Depois do presidente lá do CARF falar, né, que pode ser que a meta do CARF vai ser batida, o que fica meio estranho, né, que parece que não tem muita imparcialidade. Como é que você vai recorrer num lugar que o cara falou, não, a meta a gente vai bater? É tipo assim, você não vai vencer. Você vai perder todas no CARF. Nem tente recorrer. Além disso, olha a analogia do Fernando Haddad. Travou os julgamentos no CARF. Imagina um auditor, é a mesma coisa você pegar 4 delegados e 4 detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento. É isso o CARF. 4 delegados, quer dizer, 4 auditores e 4 detentos, 4 pessoas que estão sendo julgadas ali. Travou os julgamentos no CARF. Imagina 4 policiais, 4 detentos. Bom, você chamar, fazer essa analogia, né, com crime, falando que são como os detentos, eu acho que não é muito bacana, né? Eu acho que não é de bom tom. Não precisa nem explicar. Vamos ver como é que vai ser a reação dessa fala do Haddad aí no mercado, na turma. Também até porque quem aciona o CARF, né, não é a maior parte do tempo e o interesse do governo são com as grandes empresas. Eu acho que a turma vai ficar meio chateada com o Haddad, né? Tenho certeza disso. Mas vamos continuar. Essa daqui é só uma notícia que tem a ver com a economia. Acho que só encaixava aqui no vídeo, eu não queria deixar de trazer. E eu achei esse comentário do Brasinha muito pertinente. Ele trouxe notícia da Folha de São Paulo falando o seguinte, ó. Servidores do Banco Central planejam intensificar Operação Padrão e afetar Drex e Pix, diz sindicato. Operação Padrão é quando o cara faz, sabe, ou trabalha muito cri-cri pra atrapalhar, ou trabalha de menos pra atrapalhar também. É atrapalhar. Atrapalhar pra botar pressão. Tá ali, ó. Representantes dos funcionários alegam falta de compromisso do governo nas negociações. Então ele cria confusão pra chamar o governo pra conversa. Só que vejam só. Foi o próprio PT que, inclusive, protocolou um projeto de lei pra acabar com o dinheiro físico. Virar tudo digital. E vocês veem quem defende esse tipo de pauta. Eu tenho certeza que vocês já devem ter se aprofundado em algum tipo de assunto disso ao longo dos anos, algum tipo de vídeo, o pessoal comentando sobre isso, né, o fim do dinheiro. E o Brasinha comentou muito sabiamente, em poucas palavras, ó. Se uma simples operação padrão resultou em instabilidade e lentidão nas operações, o que eles vão poder fazer quando o dinheiro foi 100% digital? Dá pra eu pensar nisso? PT, com dinheiro 100% digital, já pensou nisso? Nunca nem pensar. E aí, só para pegar aqui o bonde também, né? Outro problema sério que o desgoverno vem passando, e esse daqui é muito triste e só vai piorar, que é a questão de segurança pública. A economia é preocupante, mas isso aqui é muito mais, porque, sei lá, a economia o cara pode piorar muito, ver a vida ficar cada dia pior, mais difícil. Agora, o problema de segurança pública, muitas vezes, ele pode encerrar com a vida de muitas pessoas. Isso está acontecendo no Brasil. Casos assim horripilantes que estão acontecendo todos os dias. A Bahia está vivendo assim um período sem igual. E aí, questionado, o Flávio Dino falou o seguinte, ó. Ele disse que a situação na Bahia é desafiadora. Descartou a possibilidade de intervenção federal para conter esse claro da violência. Em nota, o governo da Bahia afirmou que não cabe emitir posicionamento sobre a declaração do ministro. Sabe por quê? Na minha não sabe por quê não, né? Que quem sou eu para falar? Mas se eu tivesse que chutar, eu acho que o governo Lula olhou para a situação e falou, cara, a gente não sabe nem como resolver. Se a gente faz uma intervenção, a gente não sabe nem por onde começa. Como é que começa, como é que termina, vai ser um desgaste e vai trazer o problema para dentro do Planalto. E aí vai estar diretamente ligado ao Lula. Então assim, Jerônimo, resolve tua vida aí. O governo vai tentar dar uma ajudinha, mas o governo não tem condição de assumir, porque não sabe como resolver. 16 anos, né? Mas em setembro, 16 anos, 8 meses e 25 dias, porque hoje é dia 26, de petistas governando o estado da Bahia. E agora tá todo mundo vendo aí o resultado, né? Deu muito errado. E o povo baiano parece que não aprende, que acabou elegendo o Jerônimo na última eleição. Oh, meu Deus do céu. O que acontece na minha Bahia, viu? Mas vamos lá. Vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, antes de falar dele, a gente vai falar de quem falou dele. Eu não gosto de ser chato, né? Mas eu sou chato.
Mas pelo menos vocês veem, ó, que eu não fico pegando no pé de ninguém à toa. Eu não pego no pé de ninguém à toa, eu não fico nessa de... não é. É porque tá acontecendo uma coisa tão absurda na minha frente que eu não consigo deixar de comentar. Então, na próxima, não me enche o saco. Ontem, e tem vídeo. E o vídeo é literalmente do lado do Dória. O cara tá falando do Dória, tá assim, ó. Com a mãozinha assim, ó. Aquela cabecinha de largatixa, só, ó. Assim, ó, pra cima e pra baixo. Não discorda, só assim, ó. O Dória, cabecinha de largatixa. Vem no Zema. Zema disse que o apoio a Bolsonaro foi contra o PT e não por concordar com o ex-presidente. O governador de Minas, o Zema, justificou seu apoio a Bolsonaro no segundo turno muito mais por ter visto que o governo do PT fez com o Estado e com o país do que por concordar com todas as propostas do ex-presidente. A declaração ocorreu nesta segunda, durante o almoço debate promovendo do LIDE. Eu quero saber que propostas que o Zema é contra. Porque assim, ele tá deixando claro que ele não concorda com a maioria, né? Ele tá fazendo esse biquinho, ele não concorda com a maioria. E quando a gente olhar uma parte das propostas de Bolsonaro, elas são bem simples, liberdade, família, o direito do cidadão de poder se defender, tirar o Estado do cangote do cidadão. O que mais? Essas são a base do governo Bolsonaro, basicamente isso. Foco na segurança pública, o Zema é contra? É Zema. E realmente né? Você não deve toda a agenda verde. Abre aspas, sou de um partido diferente dele. Durante a pandemia tive uma posição totalmente diferente. Teve mesmo. Você foi hipócrita. Em Minas, apesar de nós termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho nenhum parente. Então, também temos aí uma diferença. Família para lá, negócio de carreiras para cá. São uma diferença. Gente, é impressão minha, ou os filhos de Bolsonaro que o Zema tá tentando atacar, eles não têm cargo, mas sim eles foram eleitos. Ou seja, o Zema está atacando a democracia. Veja como o ódio destrói as pessoas. Por puro ódio. Cego pelo ódio. Ele utiliza de um argumento que no final do dia só se vira contra ele. Porque falar de família, Zema, é isso daqui, ó. Lojas da família Zema são flagradas abertas em meio a lockdown. Você realmente é totalmente diferente de Bolsonaro. O que eu queria falar de você eu não falo, porque você é liberal. Você me processar, por mais que fosse verdade. E não adjetivo de mais baixo calão. É adjetivo que daria pra falar. Mas vocês liberais são assim. É isso daqui, ó. Vocês realmente são diferentes. Esse é o Romeu Zema, diferente de Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro foram eleitos. A família de Zema tá aí, ó. De boa. Comércio fechado pra você, comércio aberto pra família do Zema. E como é que a gente não esquece? Isso aqui mesmo quando aconteceu, eu lembrei. Eu não vou falar em vídeo, porque assim, não, deixa aí, fica quieto, né? Vamos unir a direita. Mas também agora. Receba na caixa dos peitos, peito magrelo aí. Vai ser um pardal. Assoprar, cair no chão. Tem nem vergonha um cara desse. Do lado do Dória. O LIDE. Deve na agenda verde entregando o Brasil. Foi lá outro dia entregar o LIDE de Minas Gerais, dos Estados Unidos. Não tá nem preocupado em tentar processar a coisa, tá de Minas Gerais. Esse cara é um palhaço, rapaz. Aí, a matéria continua. A matéria do Estadão. No evento do LIDE, nesta segunda, o governador mineiro voltou a defender a união da direita para as eleições, tanto para 24 quanto para 26. É isso que ele quer ser candidato. Após o episódio, né, que ele falou lá da União Direita no CIPEC, Fábio Van Garten, assessor de Bolsonaro, usou a rede social para criticar quem prega união da direita, mas não mexe uma palha nesse sentido. Aí vocês querem falar de união da direita? Eu trouxe algumas matérias que eu falei, a gente vai botar em 2018. Olha essa aqui, ó. Infomoney. Efeito Bolsonaro. Candidato do Novo em Minas dispara após declarar apoio ao presidenciável. Zema só foi eleito por causa de Bolsonaro. É uma piada, Zema. Mais um, assim como Dória, que usa, ganha os votos e apronta. O povo em Minas até atura o Zema, sabe por quê? Porque tá igual a Bahia. Tá acostumado a passar fome. Aí quando come a comida, meu Deus, se desespera. Chega, treme. Pode ser um pão duro, amassado. Tá feliz porque era o PT. Era o PT que destruiu o Estado. Sabe? De 0 para 1. Não tem, você não consegue nem quantificar na matemática. Se você sai de 0 para 1, você dobrou, você triplicou, quadruplicou, não sabe. 4 vezes 0, 0. É sempre 0.
Então, assim, é um salto absurdo. É isso que aconteceu. No dia que vir realmente outra pessoa igual, aí dá pra fazer uma comparação. Mas comparar com o PT, aí é fácil. Aí é só não fazer nada. Ó, se você tinha um governador do PT, se você tira o governador e fala, ó, não tem mais governo, a coisa melhora. É só tirar. Não precisa nem colocar alguém no lugar. Então não dá nem pra comparar, pra falar, não, é o melhor governador da vida. Aí você pode falar, mas, ó, Romeu Zema viu a seleção de votos subir 6 pontos. Vai falar, mas Infamani, que é Infamani na fila do pão? Infamani eu não respeito, não é do consórcio, não é da turma da grande mídia. Beleza, então vamos dar uma olhada. Folha de São Paulo, surpresa no segundo turno de Minas Gerais, Zema surfa em Bolsonaro. Foi a partir do momento em que pediu votos para Bolsonaro no debate da Globo na terça da semana passada, que o empresário Romeu Zema começou a disparar nas pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas. Quer mais uma referência? UOL. Zema aproveita onda Bolsonaro, ganha Minas e garante primeiro estado para o Novo. Para especialistas, os do UOL, viu? Foi a declaração de apoio a Jair Bolsonaro que fez a candidatura de Zema decolar. Sem dúvida! O Zema surfou na onda de Bolsonaro. Ele soube aproveitar bem esse fenômeno ao declarar seu voto ainda no primeiro turno, disse o cientista político Fábio Vanderlei Reis. Na véspera do segundo turno, porém, o empresário fez uma ressalva e disse que não concorda com as posições extremistas do presidenciável. Abre aspas. É difícil explicar os motivos que fizeram esse movimento pró-Bolsonaro ganhar força nacionalmente. O fato é que ele influenciou a eleição mineira. Para Reis, a rejeição ao PT, o antipetismo, que tirou Pimentel da disputa à reeleição, ainda no primeiro turno deixou a Dilma de fora do Senado, teve um papel secundário na vitória do Zema. Não foi o antipetismo, foi um papel secundário ao efeito do antipetismo, mas ele se mistura ao crescimento do Bolsonaro. Ingratidão é uma desgraça. Tá ali, ó. E tem um vídeo. Tô falando, Dória ali, ó, cabecinha de largatixa, e tá ali o seu Zema, no lead. Parabéns. Aprendeu a fazer política com Sérgio Moro. E digo mais pra vocês. Eu não trago coisa que eu não posso falar. Mas normalmente quando eu falo pra vocês, é com algum tipo de conhecimento. Você pode acreditar ou não. Não vai ter notícia. Você vai dar algum que você não vai achar em nada. Sérgio Fernando Moro já tá junto com o senhor Zema e uma turma aí do barulho. Tem uma empresa muito famosa de 3 letras. Muito famosa. 3 letras. Não vou nem falar até que começa pra não dar confusão. Mas já estão aí de conversinha de 26, cogitando candidato, colocando o nome dos dois e também do Tarcísio. Então já estão fazendo campanha e ligaram para ex-ministro de Bolsonaro. Como eu sei disso? Você quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, acredita. Tô falando, vamos ver. Tô falando que tá rolando. Assim, tá de maldade. Tá de maldade. Seu Zema, seu Moro e uma turminha aí do barulho, que apronta na Faria Lima. A vida que segue. Tem muita empresa de 3 letras, né? Mas tem uma que é bem famosa. É só isso que eu digo. E aí, quando eu vi isso, e eu vi o Zema começar a se movimentar, eu falei, ih, rapaz, fica quieto. Mas você pode não acreditar, você pode falar, não, isso é tudo mais. Aí só pega aqui o bonde do Dória também, não custa lembrar. Essa matéria saiu ontem, viu? João Dória diz que errou e pede desculpas a Lula por provocação após prisão. Dória pediu desculpas pro Lula. Porque em 2018, o Dória falou que a detenção do Lula, né, a prisão do Lula, lava a alma dos bons brasileiros. Eu, Dória, pediu desculpa por ter dito isso. Eu achei engraçado que nessa matéria, no parágrafo seguinte, lembra que Dória era pré-candidato ao governo de São Paulo e conseguiu se eleger ao colar sua imagem em Bolsonaro. O Bolsodória. Vejam como são as coisas, né? Vejam só como são as coisas. A ingratidão é demais. A ingratidão é demais. Aí tá ali, até o Márcio França tirando onda, ó. Eu avisei que ia acontecer. Eu avisei que todo mundo sabe. É o Dória. Pelo amor de Deus, quem que leva a sério essa união da direita?
E aqui, isso é uma notícia, e até aproveitar para fazer uma errata. Eu me atrapalhei no nome. No vídeo de anteontem, eu falei depois do CIPEC, eu comentei um comentário do Vanguard sobre o caso de um agente da Polícia Federal que tava com problema. Eu falei em vídeo Crivellati, mas não é Crivellati, era Campete. É porque o nome é com C também, tá tudo no entorno de Bolsonaro, então me perdoa. Mas foi o caso do Campete. Era policial federal, fazia a segurança do Tarcísio, tava no governo, a turma do Dilma falou, não, vem pra cá, venha pro ministério, venha, não, vai ficar mais não. Botou a polícia, depois começou, né, sindicâncias internas e ganhou uma baita confusão pro lado dele. Mas enfim, Tarcísio troca secretário para socorrer ex-assessor afastado da PF. Tarcísio aproveitou, já queria fazer uma mini reforma no secretariado, pegou lá uma pasta do turismo, deu para um cara do Republicanos, que era deputado. Como o Campete era primeiro suplente, ele agora assume como deputado estadual. Dá algum tipo aí, né, de ajuda contra a turminha do Dilma. Então, parabéns aí, Tarcísio. Parabéns mesmo pela medida. Não esqueceu dos seus assessores, é importante. Mas enfim, né, a oportunidade de auxiliar Campete sem se comprometer com a alta cúpula da sigla. Parabéns, Tarcísio. E o Zema, hein? Zema e Sérgio Moro. Ah, vocês dois. Fica aí achando que ninguém percebe. Pior que o Moro é burro, viu? Ah, Moro. Moro acha que... Vai ficar até quieto. Mas vamos lá. Vamos que tem mais confusão. O Haddad, todo pimposo, né? Pimpão, botou a foto dele com Dilma, o amigo Biden. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos tem um potencial de criar empregos mais qualificados e com melhores salários se levarmos em conta o nosso plano de transformação ecológica. O plano de transformação ecológica vai tirar empregos. É isso que vai fazer. Enfim, a gringa Brasília fala assim, ó. Plano de transformação ecológica? Amigos, o Brasil está no sapato dos Estados Unidos, implementando a pauta e os objetivos que os Estados Unidos têm para a América Latina. Fornecer commodities, a questão da Amazônia, conter a influência dos comunas. Essa é a mesma coisa que eu acho importante, né? Depende do Estados Unidos querer, tem que conter realmente nosso agro e desenvolvimento. Continuaremos uma colônia sem indústria, saneamento ou soberania. Isso daí eu não tenho como discordar, né? É o que o Lula pretende fazer com o Brasil durante os próximos 4 anos. A sintonia ambiental de Marinho e Haddad. A nota da Veja fala que ambos estão 100% alinhados, só que traz informação extra. Que além da sintonia do Haddad com a Marina, quem também está na mesma sintonia é o senhor Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. E o Lira já falou que a Agenda Verde vai ganhar um papel de destaque agora neste segundo semestre. E a gente vai falar da Câmara depois disso daqui. Aí o Haddad ainda voltou ontem para falar o seguinte: democracia, paz, cuidado com o meio ambiente, com o mundo do trabalho. Esses são valores que aproximam o Brasil e os Estados Unidos. Lula e Biden apreciam agendas edificantes e construtivas para um mundo melhor. Vamos trabalhar intensamente para apresentar parcerias positivas do ponto de vista econômico, social e político, reunião com empresas integrantes da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, né? Que é uma aula de entreguismo e vassalagem por parte do Haddad. Aí veja como as coisas são engraçadas. Essa notícia eu queria ter comentado ontem, não deu tempo. Eu falei, não, um pouquinho mais de calma, para botar umas coisas a mais. A campanha para emplacar o relator da reforma tributária no governo Lula. Quem é um relator? Eduardo Braga. Se conseguir aprovar a reforma tributária que o governo quer, ou seja, imposto do pecado, IPVA verde, um monte de coisinha, sem colocar um teto no IVA. Não bota o limite, deixa sem limite, deixa solto. Um conselhão para concentrar decisões. Se for do jeitinho que o Lula quer, Eduardo Braga pode virar ministro. Senadores já estão em campanha. Olha como é que funcionam as coisas no Brasil. Aí, site oficial da Câmara, para você não achar que é maluquice, porque eu sei que é difícil de acreditar. Comissão discute como compensação econômica pode ajudar a proteger o meio ambiente. O pagamento por serviços ambientais, o ICMS ecológico e o mercado de carbono são exemplos desses instrumentos econômicos.
e estão lá discutindo. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara discute na terça como instrumentos de compensação econômica podem auxiliar a proteger o meio ambiente. Vamos proteger o ambiente, sabe, com ICMS ecológico. Aí o Zema ficou maluco. Nossa, o Zema ficou louco. O Zema adora, né, a Agenda Verde e também o mercado de carbono. Aí eu te pergunto, tem como dar certo esse país desse jeito? E aqui também é outro ponto que eu acho que carece de atenção. Se os nossos deputados... Olha assim, ó, quando nossos deputados, para mim aqueles que são mais hypados, que tem mais engajamento, quando eles falam alguma coisa, muitas pessoas veem. Ainda assim, muitas vezes, as principais narrativas, elas reverberam, elas acabam crescendo, quando essa turma entra em campo. Então é importante escolher as confusões certas. Fala do avião, mas fala disso daqui, sabe? Fala do caso do Lema. São problemas, gente, que uma vez que isso aqui passe... Vocês acham que existe alguma chance do mercado de carbono ser aprovado e depois ele ser desaprovado, desaparecer? Ele nunca mais vai sumir da vida dos brasileiros. Nunca mais. Tá nesse nível aqui, ó. Entidade que é mudança no pele do mercado de carbono. Já tá no nível de discussão para deixar afinadinho do jeito que as entidades, né, a sociedade civil, as ONGs basicamente querem. Na pauta de votações da Comissão do Meio Ambiente do Senado desta semana, o pele do carbono precisa de ajustes na visão da Associação Brasileira de Bioinovação. Em nota técnica, a entidade apontou a criação do mercado regular de carbono como uma inovação essencial para a redução nas emissões de gases de efeito estufa. Olha só, você ter o crédito de carbono, você não vai reduzir nada. Para você conseguir reduzir, o que é que você tem que fazer? Se você tem um motor a combustão, e você troca um motor a combustão por um motor elétrico, vai reduzir, porque não vai ter mais fumaça saindo, beleza, aí eu entendo. Mas ainda tem que discutir, por exemplo, como é que você está trazendo a energia desse motor elétrico. No Brasil, tudo bem, porque a maior parte da nossa matriz energética é hidrelétrica, isso, aquilo, outro. Mas se é um país que não tem hidrelétrica, é 100% termoelétrica, o motor elétrico, ele, em algum momento, tem uma fumacinha. Mas o que eu quero falar com isso? Você ainda dá para falar que trocar o motor a combustão por elétrico está reduzindo a emissão. Você trocar o combustível que você está utilizando, sei lá, você descobriu uma tecnologia nova, um combustível que a emissão no final do dia, no processo químico, né? Você vai lá, o processo estequiométrico, olha e fala, não, beleza, a gente está gerando menos moléculas de carbono, a gente consegue transformar, você botar sei lá, um filtro, uma coisa, que você consiga pegar essa equação, você mudar, e a coisa que sai, você passa por um processo para você mudar também na saída. Enfim, você vai pensando, isso reduz a emissão. O crédito em si não reduz. A única forma do crédito reduzir é se o crédito for ser utilizado para destruir a economia. Aí você consegue. Você coloca um limite, chegou nesse limite, a empresa desliga. Não pode mais trabalhar. Está proibido. Você não tem mais. Acabou. Então, essa é a única forma. Então, eu me preocupo muito quando eles falam que o crédito é importantíssimo para reduzir a emissão. O que reduz a emissão são mudanças de tecnologia, não crédito. E esse conselho indicou mudança em artigos que possibilitam ao governo cobrar pela permissão para que empresas emitam carbono, ainda que as emissões ocorram dentro dos limites estabelecidos. Ele está achando ruim porque o governo não podia cobrar. Aí para e pensa, por que um grupo quer que o governo cobre, mesmo que a empresa esteja no limite, ainda assim cobre? Pô, se você faz isso, você está encarecendo o custo da empresa. A empresa, obviamente, não é idiota e vai pagar, vou pagar, eu estou triste. Não, ele vai repassar para o cliente, vai passar para o fornecedor. E eu acho que isso vai dar algum tipo de problema em algum momento. Ou para o fornecedor, ou para a empresa. Alguns vão conseguir amortecer o custo de uma forma maior, outros menos. E aí, no final do dia, será que vai ter um quebra-quebra? Será que a gente vai ter uma mudança? Quando, normalmente, se você tem uma lógica de mercado que, sei lá, aqui, 2 controles. Você tem 2 controles. Aí, esses 2 controles são do mesmo preço. Mas você fala, pô, são do mesmo preço, só que olha o tamanho desse controle, ainda tem uma tela, olha a quantidade de botão. Se é do mesmo preço, tu vai comprar esse cheio de botão com a tela ou tu vai comprar o pequenininho? Só que, para produzir esse daqui, tu produz muito mais carbono. Esse daqui muito menos. Aí daqui a pouco, era o mesmo preço. Aí
por cada mercado de carbono, esse aqui começa a custar R$ 50 e esse aqui R$ 1. Aí tu vai comprar qual? Pô, velho, R$ 50, tem que pagar o carbono, né? Então, assim, é uma lógica de mercado que você quebra. Óbvio que não vai ser 50 para 1, né, a mudança. Mas tá entendendo? Você pega a lógica do mercado de concorrência, tentar produzir um produto bom, o barato, que é o que normalmente é o que a gente toma a decisão. Às vezes você paga um pouco mais porque o produto é melhor. Ou às vezes você vai atrás do produto que é mais barato. E agora a lógica não é mais essa. Agora a composição de preços tá ligada a uma regulamentação estatal. Que no final do dia, assim, meu Deus do céu, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo no Brasil? A Austrália, ainda, graças a Deus, isso não começou por lá de cá, mas o Lula quer dar o exemplo. O Lula quer mostrar pro Biden que ele é um bom vassalo. Aí veja como são as coisas. Consegui pelo menos chegar aqui. Eu queria chegar aqui no vídeo. Paulo Nogueira Batista Júnior já foi vice-presidente do Banco do BRICS. Quando a crítica ao governo Lula, logo vi uma legião de petistas ou lulistas dizer que a situação é difícil e que o país está melhor do que com Bolsonaro. Não critique, senão Bolsonaro volta. Mas, gente, essa base de comparação é muito baixa. Será que vamos nos rebaixar esse ponto? Eu dou o exemplo. O acordo Mercosul-União Europeia, um dos piores de que se tem notícia. Espero estar errado, mas há risco de Lula, por desinformação, embarcar nesse acordo, com ajustes marginais em compras governamentais e meio ambiente. Pouco adianta fazer discurso humanista na ONU e depois aceitar de cabeça baixa um acordo profundamente desigual. E negociado por quem? Aí vem o ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, pelos governos Bolsonaro e Macri. Vejam vocês, nesse assunto, não dá para colocar a culpa no Congresso conservador. O assunto está na órbita do executivo. Vamos tomar vergonha na cara? Eu acho que quem deveria tomar vergonha na cara é ele. Assim, no final ele tá até certo. Quando ele fala o seguinte, ó, vocês vão ter que cobrar o PT, velho. Vai deixar o PT destruir o Brasil. Mas aí pra ele parecer que é bom moço, ele usa um exemplo que é mentiroso. Será que foi Bolsonaro que realmente negociou? Principalmente essas questões aí, desse acordo, dos itens ligados ao meio ambiente e compras governamentais, será que foram decididos no governo Bolsonaro? Eu acho que não. Mas antes de falar sobre isso, só ali no início, né? Ele destaca, quando critica o governo Lula, vixe, é uma legião de maluco gritando. Legião de maluco pra tudo que é lado. E ontem eu vi esse post aqui, eu fiquei assim, relativamente feliz, não pelo post, mas pelas pessoas que o post está se referindo, que são vocês. Já falei, Gustavo Castanhão cai de esquerda. Cai de esquerda. Apoiador do Ciro Gomes, filiado ao PDT. O cara meteu essa no Twitter. Vou dizer uma coisa, por compromisso com a verdade. Os bolsonaristas que aparecem aqui para discutir isso desde 2021 são muito mais abertos ao debate e muito mais educados que os petistas. Mas muito mais. Vê alguém reconhecendo o bom coração da Artia do Zap. Não tem preço, hein? Artia do Zap, dia do churrasco, os primos e as primas. Fala aí, gente. Essa é a diferença. Só falta agora a turma fazer o 22, né? Pelo menos que nem que faça escondido. Pode criticar Bolsonaro em todo, mas aperta lá o 22. Não vai cair o dedo, não. É muito mais simples do que o 13. Mas vamos voltar para você ver como é que funciona a desinformação. Não, o Lula vai assinar o pior. O acordo é uma porcaria. Realmente é um lixo. Vem para destruir a indústria nacional. Só que vejam como são as coisas. Vamos recorrer ao Atlas brasileiro. Graças a Deus que hoje em dia tem tudo organizado. Graças a você, né? Se você não estivesse apoiando o Atlas, eu ainda estar escrevendo ele. Porque me demanda um tempo miserável. 26 de março de 23. Ou seja, está no Atlas de março. Transição e hesitações de Estados Unidos e Europa frustram o governo brasileiro. O governo esperava que o acordo do Mercosul fosse avançar? Não. A Europa iria mudar. Em mais uma demonstração de fraqueza e subserviência, Jamil Chad trazia revelações sobre a relação do Lula com o Ocidente. A nota começava falando que o governo Lula vivia um duro choque de realidade, onde mesmo após a guinada ideológica ambiental, o governo tinha dificuldade de transformar boas intenções em atos concretos. Entre as causas, era apontado que Lula esbarrava em interesses protecionistas, considerações geopolíticas e até percalços inesperados, como a doença que ele tinha pegado, né? Quando ele foi viajar lá para o Oriente.
Se tratando das relações com a Europa, o mais recente caso que impactava Itamaraty era a proposta europeia sobre um protocolo ambiental que acompanharia o acordo comercial entre Mercosul e Europa, mesmo após 20 anos de negociações e tendo finalmente fechado o tratado de fluxo de bens em 2019. Os europeus alegavam que o desmonte da política ambiental de Bolsonaro tornava impossível que o processo de ratificação pudesse ir adiante. E como é que resolve esse impasse? Os europeus se propuseram em apresentar um protocolo adicional, ou seja, essa questão ambiental vem agora, desta vez estabelecendo critérios ambientais sem os quais o acordo comercial não poderia existir. Você tá entendendo como são as coisas? Até na hora do cara criticar o Lula, ele tem que mentir sobre Bolsonaro. Isso caiu como um grande banho de água fria nos planos do governo brasileiro, que demonstrava surpresa, já que falavam que Lula era um líder que tinha compromisso a ressuscitar a política ambiental e exterminar o desmatamento. Aí, mês de abril, o ápice da política nacional de Lula girou em torno das questões que foram relatadas anteriormente, né? Os comuns, Estados Unidos e Rússia, mas ações e movimentações do mandatário e seu governo não ficaram restritas a esse campo. Olha ali, Mercosul e União Europeia se estranham na área ambiental e europeus virão ao Brasil. O Estadão narra que o governo brasileiro estranhou a solicitação da União Europeia para compromissos adicionais. Eles pediram agora. Então para de mentir. Até nisso, eles não conseguem ver. Se esse acordo fosse bom para o Brasil, ele tinha sido aprovado em 2019 no governo Bolsonaro. Não foi. Não foi. Vocês acham mesmo? É Bolsonaro que vai abraçar essa agenda verde de descarbonização para destruir a indústria nacional. E em maio, lá vai a Marina. Recebi 18 parlamentares do Parlamento Europeu. Foi mais uma hora defendendo os interesses do Brasil. Espero que eu possa ir lá para sustentabilidade. Aí beleza. Marina encheu a boca para falar que se reuniu com parlamentares europeus. Será que os interesses do Brasil realmente estavam no centro da discussão? Vamos ver a notícia a seguir. Parlamentares europeus pedem maior compromisso ambiental para desbloquear acordo com o Mercosul. E a questão das compras públicas também é no meio. Até nisso essa turma precisa mentir. Eles não têm a verdade do lado deles pra nada. Nada. Nada é o tempo todo. É a turma do Zema. Tu miserável aí, aproveitador. Como é que eu não fico puto? Como é que eu não defendo o Bolsonaro? Eu tô vendo a mentira diante de mim. É o tempo todo mentira, é o tempo todo mentira. Até pra criticar o Lula, o povo tem que mentir. Meu Deus do céu, viu? Depois não sabe porque o país não vai pra frente. Aí foi o negociado pelo Lula, pelo Macri e por Bolsonaro. Essa é a turma que tava no banco do BRIC. Agora trocou pela Dilma, né? Ou seja, segue do mesmo jeito. Segue do mesmo jeito. Saiu o maluco pra entrar outra. Enfim. Amanhã a gente comenta sobre mais assuntos ligados a isso aí, mais tretas. Mas, mais uma vez, quero frisar, gente, tem que bater na tecla do caso do Lema. Se a Globo tá abafando e os petistas estão calados, é porque eles não têm como se defender. Então vamos trazer para discussão, vamos botar, vamos marcar, vamos perturbar os petistas. Deputados, chama a Tabata, chama o ministro da comunicação que tá lá para perguntar como foi esse conselho. Entra naquele âmbito ali da exceção, que foi comentado na nota do Estadão, que, pô, para fazer parte do conselho, etc., tinha que ter 3 anos e tal, mas se não tiver, se for de forma gratuita, né, a coisa, você pode meio que sair dessa regra. Bate dessa tecla, cai pra dentro. Essas incoerências são boas, traz o discurso do Lula, pergunta quem foi que mudou. Questiona, gente, joga pra cima. Esse assunto, se a Globo tá calada, é porque o problema mora ali. E é isso. Se gosta do meu trabalho, se inscreve no canal, tem um Antônio Valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, kipai.com.br, o único registro real do que realmente acontece nesse país. O mais completo, sem sombra de dúvida, porque não tem ninguém fazendo, só eu. E tá aí. E eu acho que é uma coisa que é impossível de fazer se você não tem um acompanhamento diário. E como a gente não para dia nenhum, só a gente tem. Então, muito obrigado a vocês que permitem que o Atlas brasileiro exista. Quero ver quando tiver com 4 anos, que olhar pra trás, que ninguém lembra mais de nada. Eu vou lembrar de tudo. Quando chegar na campanha de 26, a turma vai entender que o consórcio já falou sobre todos os podres. A turma que não lembrava, e se você tiver organizado, vamos que vamos. E é tudo nosso, nada deles. Aquele grande beijo e abraço, compartilha, né? Volta amanhã, pelo amor de Deus. E é isso.
Fui, meus amigos.